Bom, pessoal, dando continuidade à nossa aula de fotossíntese, então vamos ver agora como que é o metabolismo do ciclo C4. Né? Então, como que a fotossíntese em plantas que apresentam esse tipo de metabolismo acontece. A gente já viu as plantas do metabolismo C3, nós já vimos o que acontece, né, com essas plantas, que é a fotorrespiração, e agora vamos ver então o ciclo C4. Bom, antes de falarmos do metabolismo C4, eu quero iniciar falando a respeito dos mecanismos concentradores de CO2. Então, com o passar do tempo, as plantas foram evoluindo e foram desenvolvendo mecanismos capazes de concentrar o CO2 dentro das células. Essas plantas, esse mecanismo, né, na verdade, ele acontece para que essas plantas possam sobreviver em locais de certas dificuldades. Vamos pensar assim, em locais com temperaturas mais elevadas, em locais com questões assim, por exemplo, até de baixa umidade, tanto umidade relativa do ar quanto umidade do solo, e até mesmo em ambientes de clima deserto, né? Então, ambientes bastante difíceis de haver o desenvolvimento de plantas. Então, essas espécies, né, que se desenvolveram, que evoluíram, elas representam esses mecanismos concentradores. E quais seriam esses mecanismos? Nós temos bombas de CO2 mais anidrase carbônica, que não acontece especificamente nas plantas que a gente quer ter, que a gente tem, né, como objeto de estudo dentro do nosso curso de fisiologia vegetal, do nosso curso de agronomia e zootecnia. Mas temos também, como exemplo, as plantas do metabolismo C4 e as plantas do metabolismo ácido das crassuláceas. Então, espécies que a gente vai ver mais para frente que possuem esse tipo de metabolismo são espécies que vão aparecer principalmente em regiões tropicais, né, de temperaturas mais elevadas e até ambientes semiáridos, né, então com menor quantidade até de água. Diferente das espécies das plantas que têm o metabolismo ácido das crassuláceas ou metabolismo CAM, né, a sigla CAM, que são espécies adaptadas a ambientes desérticos, né, então ambientes bem mais hostis, vamos pensar. E o que essas espécies, né, das plantas C4 e CAM têm em comum? Elas têm a capacidade de concentrar o CO2 atmosférico dentro de suas células, tá? Mas elas têm algumas peculiaridades. Por exemplo, as plantas C4, elas têm como principal mecanismo a separação espacial das enzimas carboxilases. Ou seja, nessas espécies que possuem esse metabolismo, ela vai ter dois tipos de células que vão participar do ciclo C4, né? E em cada célula vai ter uma enzima individualmente, né, fazendo a fixação do CO2. Enquanto que nas plantas CAM, né, de espécies de regiões desérticas, vai haver uma separação temporal das enzimas, né, carboxilases. Como que seria isso? A gente vai ver no próximo vídeo, mas tudo acontece dentro de uma mesma célula. Só vai mudar a hora do dia que vai acontecer o ciclo, né? O ciclo ou o metabolismo ácido, né, das crassuláceas. Tá? Mas depois a gente vai ver com mais detalhes sobre essas plantas. Bom, esses mecanismos concentradores de CO2 nas plantas C4 e nas plantas CAM faz com que elas tenham duas fixações.
de carbono, né, de CO2, por duas enzimas específicas. Então, a primeira fixação do CO2 vai acontecer pela enzima citosólica fosfenol piruvato carboxilase, também conhecida como pepcase ou pepcarboxilase, e a fixação final do CO2 nessas dois tipos de metabolismo vai acontecer pela enzima rubisco. Então vejam que a enzima rubisco a gente viu lá nas espécies no metabolismo C3 e a gente vai ver também aqui nas plantas C4 e depois no próximo vídeo nas plantas CAM. Tá? Então a rubisco ela existe, é uma enzima que está presente em todas as espécies, independente do tipo de metabolismo fotossintético. Bom, o que uma planta C4 tem de diferente? Então, nós temos aqui um modelo tridimensional de uma folha, né, característica de uma planta C4, e aquela questão que eu comentei para vocês ali no slide anterior, que existe uma separação espacial desse metabolismo, da fotossíntese nessas plantas. Então, nós podemos visualizar aqui, né, um corte de uma folha, que nós temos esta região aqui, que é denominada de mesofilo foliar. Vejam que as células estão cheias de cloroplastos, né, as células do parênquima, né, cheias de cloroplastos, é onde está acontecendo a primeira etapa da fotossíntese, a fase fotoquímica. E também temos aqui a bainha do feixe vascular. Nós temos aqui no centro os feixes vasculares, xilema e floema, e ao redor desses feixes a bainha do feixe vascular, ou bainha vascular. E vejam que nessas células da bainha também existe cloroplastos. Essas manchinhas verdes são os cloroplastos que existem nesse tipo de célula. Então, quando eu falei que a C4 tem uma separação espacial, significa que o ciclo, né, o metabolismo vai ocorrer em duas células diferentes. Primeira parte vai acontecer nas células do mesofilo foliar e a segunda parte vai acontecer nas células que ficam ao redor dos feixes vasculares, então as células da bainha vascular. Tá? Então, esse ciclo nas plantas C4 é dividido nesses dois locais. Só que, claro, elas são conectadas. Existe uma conexão com essas células, que depois a gente vai ver. E qual a diferença de uma anatomia, anatomia da folha de uma planta C3 para uma planta C4? Então, a gente já viu ali atrás, que aqui o exemplo de um Saccharum officinarum, né? Que é uma planta C4, que ela tem aqui nesse outro corte, né? Ela tem aqui ao redor essas células que são grandes, né? Bem desenvolvidas e que possuem os cloroplastos. E aqui ao centro nós temos o feixe vascular, xilema e floema, né? Composto por xilema, floema e células de parênquima e fibras, né? E demais componentes. Então vejam que as células da bainha do feixe vascular nas plantas do tipo C4 tem essa anatomia. Essa anatomia é tipo uma coroa que rodeia, que está em cima desse feixe vascular. E devido a essas células parecerem uma coroa, elas foram denominadas de anatomia Kranz. Em alemão, Kranz significa coroa. Tá? Então, por isso são chamadas, né, esse tipo de anatomia Kranz. Diferente das células, né, da bainha do feixe vascular das plantas C3, como aqui uma espécie de gramínea. Vejam que aqui está o feixe vascular das plantas C3 e ao redor deles existem as células da bainha,
que são muito menores, ou seja, menos desenvolvidas. E também elas não possuem cloroplastos igual às plantas C4. Os cloroplastos nas células C3 estão apenas nas células do mesofilo foliar. São encontrados apenas nesses locais. Então, essa é uma diferença anatômica que existe entre as plantas do metabolismo C3 com as plantas do metabolismo C4. Então, claro que vão existir outras, né? Essa é uma das evoluções, né? Uma das adaptações anatômicas que as plantas C4 desenvolveram. Fora outras adaptações que a gente vai ver ao longo do vídeo, sejam elas anatômicas como também fisiológicas. Quem são as plantas do tipo C4, metabolismo fotossintético C4? Então, nós temos aqui o exemplo do milheto. Então, é uma espécie que possui esse metabolismo, que possui essa anatomia. A braquiária, o milho, sorgo, né, por exemplo. Então, são espécies adaptadas para ambientes com temperaturas mais elevadas, né? Então, lembro que plantas C3 era 25 graus. Essas espécies, temperatura ótima, né? Essas espécies, elas conseguem se desenvolver melhor em temperaturas mais elevadas e também com menor quantidade de água, que depois a gente vai ver mais sobre isso. Além dessas espécies, existem outras também. Aqui nós podemos visualizar mais algumas espécies, né? Então, cana-de-açúcar, alguns capins, né? Algumas gramas, como a gente pode visualizar aqui, além do milho painço, pânico, algumas espécies, na verdade, assim, as espécies de plantas daninhas, a grande maioria delas são plantas também C4, então a tiririca é uma delas, e várias espécies de caruru também, que é outra espécie de plantas daninhas. Tá? Então, são exemplos de plantas C4, bastante adaptadas para esses ambientes. Bom, como que acontece esse ciclo? Então, lembro que eu comentei, são dois espaços, são dois tipos de células. Nós temos aqui, neste desenho, esta primeira célula, que representa a célula do mesofilo foliar, e esta outra segunda célula, que representa a célula da bainha vascular. E vejam que essas células elas estão conectadas por plasmodesmas, que é necessário para que haja essa passagem, né, dos produtos que vão ser formados entre uma célula e outra. Bom, como que acontece? O ciclo C4, ele tem, né, a gente pode visualizar aqui 3 etapas, né? Então, a primeira etapa de carboxilação, a segunda etapa de descarboxilação e a terceira etapa de regeneração. Como que acontece cada uma dessas etapas? O CO2 atmosférico, né, que entrou via estômatos, né, via abertura estomática, ele vai chegar nas células do mesofilo foliar e, chegando aqui, ele vai ser transformado em HCO3. Essa molécula de HCO3, ela vai ser fixada juntamente no carbono, né, vai ser fixada com fosfenol piruvato, né, que tem como sigla PEP, que é uma molécula de 3 carbonos, desculpa. A fixação, né, essa carboxilação do fosfenol piruvato com HCO3, ele se dá pela ação da enzima pepicase ou pepcarboxilase e vai formar um ácido de 4 carbonos. Tá? Então, tudo isso aqui, toda essa reação, essa primeira reação, vai acontecer dentro do citosol da célula do mesofilo. Por que
que é denominado de ciclo C4? Porque o primeiro produto estável formado por este ciclo é um ácido de 4 carbonos. Por isso, ciclo C4, igual a gente viu lá no ciclo C3, o ciclo de Calvin, que recebe esse nome de ciclo C3, porque o 3-fosfoglicerato, né, é uma molécula de 3 carbonos. É o primeiro produto estável formado na reação na primeira etapa, né, também denominada de carboxilação. Então, esse ácido de 4 carbonos, ele que é formado no mesofilo da célula, né, na célula do mesofilo, ele vai passar via plasmodesmas para a célula da bainha vascular, e lá nessa célula ela vai sofrer a descarboxilação. O que seria? Esse ácido de 4 carbonos vai perder um carbono na forma de CO2 e vai se transformar em um ácido de 3 carbonos. Esse CO2 que vai ser liberado dentro dessa célula da bainha vascular vai entrar no ciclo de Calvin, porque aqui dentro dessa célula da bainha vai acontecer o ciclo de Calvin e a Rubisco vai estar lá esperando esse CO2 para que ela possa fixar essa molécula com a ribulose 1,5-bifosfato, como a gente viu no vídeo anterior. Então, aquela questão de ser um mecanismo concentrador de CO2 é porque nesta célula o CO2 está sendo liberado. E vejam que nesta célula da bainha não existe a possibilidade do CO2, ou melhor, do CO2 competir, né, da Rubisco competir ou por CO2 ou por oxigênio, porque vai aumentar a concentração de CO2 aqui dentro devido à descarboxilação que vai estar acontecendo livremente, né, várias vezes. Esse CO2 que entra no ciclo de Calvin vai seguir o ciclo de Calvin normalmente, como a gente viu, né, formando então no final a triose fosfato, que vai ser utilizada parte para a formação para síntese de amido nos cloroplastos e sacarose no citosol, e parte vai regenerar o ciclo, né? Vai ser utilizada para a terceira etapa, né, de regeneração. Bom, voltando aqui para o ácido de 3 carbonos formado no ciclo C4, ele precisa sair dessa célula da bainha vascular, também via plasmodesmos, e lá na célula do mesofilo ele vai sofrer várias reações que vão ser importantes para a regeneração, que é a última etapa, e que vai, consequentemente, formar o fosfenolpiruvato, que é o primeiro, né, aceptor do carbono, que agora, nesse caso, vai estar na forma de HCO3. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar, que a enzima peptase, que vai fazer essa reação da carboxilação, ela tem uma alta afinidade por esta molécula, né, de carbono, de HCO3. Ou seja, mesmo em baixas concentrações de CO2 dentro da célula, né, do mesofilo, esta enzima consegue trabalhar facilmente, diferente, né, por exemplo, da Rubisco, que a gente viu lá nas espécies C3, que tem a fotorrespiração que acaba competindo, né, o CO2 com o O2. Aqui não acontece isso, tá? Então, isso é um benefício pensando nessas espécies, né, que depois a gente também vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui é as 3 fases, as 3 etapas do ciclo, resumidamente. Neste outro slide, a gente pode ver um pouquinho mais detalhado como que acontece o metabolismo C4. Então, nós temos aqui, nessa primeira célula, é a célula do mesofilo foliar, e nessa segunda célula é a célula do bainha vascular, e as conexões via plasmodesmos entre elas.
Então, a gente pode ver aqui que o CO2 atmosférico, ele adentrou a célula e através de uma anidrase carbônica, né, de uma enzima, ele foi transformado em HCO3. Tá? Então, tudo reação enzimática. Tudo que acontece aqui se dá via reação enzimática. Esse HCO3, juntamente com fosfenolpiruvato, está aqui a estrutura dele, que tem 3 carbonos, vai sofrer uma carboxilação devido à PEP carboxilase. A segunda enzima que eu quero que vocês guardem, não esqueçam o nome e nem a função dela. Tá? Então, a PEP carboxilase é a rubisco, mas nesse caso aqui, a PEP carboxilase vai promover essa reação formando o ácido de 4 carbonos, que nesse caso aqui é o oxalacetato. Esse oxalacetato, né, vai sofrer a ação de outra enzima com consumo de NADPH e vai formar o malato. O malato também é um ácido de 4 carbonos. Todas essas reações vão acontecer no citosol da célula do mesofilo. Esse malato vai passar via plasmodésmos para as células da bainha vascular. E lá, pela ação da enzima málica, com a formação de um NADPH e a liberação, vai sofrer, né, a liberação também de um CO2, então vai sofrer a descarboxilação e vai ser transformado em um ácido de 3 carbonos ou um piruvato. O CO2 entra no ciclo de Calvin e segue todo o ciclo normalmente, com o rubisco fixando esse CO2 normalmente, porque não tem competição com o oxigênio aqui dentro desta célula. E o piruvato de 3 carbonos sai via plasmodésmos, retorna para a célula do mesofilo foliar e através de outras reações, né, também enzimáticas, com consumo de ATP aqui e consumo de ATP também aqui, vai regenerar o fosfenolpiruvato para que o ciclo continue normalmente. Tá? Então, este é o ciclo, né, resumidamente, a via fotossintética do tipo C4. Então, espero que vocês tenham entendido. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que o ciclo de Calvin ele está dentro das células da bainha do feixe vascular, mas ele especificamente dentro dos cloroplastos que tem dentro dessas células. Então vejam aqui nessa círculo verde, representa um cloroplasto. Então o malato ele vai ter que entrar dentro do cloroplasto, liberar esse CO2 dentro do cloroplasto e o NADPH, e depois se transformar em piruvato, e aí na forma de piruvato ele sai do cloroplasto e continua, né, retorna para a célula do mesofilo foliar. Isso é importante também, vocês não podem esquecer. Bom, e quais são as vantagens, então, do mecanismo C4 quando a gente compara, por exemplo, esse mecanismo com o mecanismo C3, né, dos metabolismos C3? Primeiro, a enzima pepcase, fosfenolpiruvato carboxilase, ela vai utilizar como substrato, né, para sua reação o HCO3, né, que vem do CO2 atmosférico, e, portanto, ele não vai competir com o oxigênio, como a gente tem lá no ciclo C3, e, consequentemente, se esta enzima não trabalha com o oxigênio, a fotorrespiração nesse tipo de metabolismo vai ser suprimida, tá? Então, vai ser inexistente. Então, isso é um benefício para essas plantas. Outra coisa, a PEP carboxilase, ela tem uma alta afinidade pelo substrato, como eu comentei com vocês. Então, em baixas concentrações, 5 micromol,
desse substrato, dessa molécula, a enzima consegue ainda realizar a reação. Isso, qual é a importância dessa alta afinidade? Mesmo com baixas concentrações, ela vai ter essa possibilidade de realizar a fotossíntese, não prejudicando a planta. E quando que isso poderia acontecer? Então, como as espécies, né, do tipo C4, elas são adaptadas para ambientes de temperaturas mais elevadas, então, como a temperatura é mais alta, a radiação também é maior, elas vão ter uma abertura estomática, dependendo do horário do dia e do clima, reduzida comparada com as espécies C3. E mesmo tendo essa pequena abertura estomática, essas espécies elas estarão fotossintetizando devido a essa alta afinidade da enzima pelo substrato, e além de estarem fotossintetizando, elas vão ter o outro benefício, que elas vão ter uma baixa perda de água, porque lembrem que é pelos poros dos estômatos que entra o CO2 para a fotossíntese, mas também é por esses mesmos poros que o vapor de água, que é absorvido via xilema, né, que vem lá do solo via xilema, vai sair via poro, né, pela transpiração. Então, se ela tem uma pequena abertura estomática e ela ainda consegue fazer fotossíntese normalmente, ela consegue reduzir a perda de água por transpiração e, consequentemente, sobreviver em ambientes com menor quantidade de água, né? Então com menor perda de água. Elas são mais eficientes, vamos dizer assim, no uso da água. Além disso, né, como eu já comentei, elas vão habitar ambientes com altas temperaturas e climas áridos, né, quentes e secos, devido a tudo que eu já comentei. E a rubisco, né, que é a outra enzima que fixa o CO2, ela vai ser encontrada apenas nas células da bainha vascular. E é nessas células que vai estar sendo concentrado o CO2 e, consequentemente, a enzima rubisco vai trabalhar como carboxilase e a fotorrespiração não vai acontecer nessas espécies. Mas existem desvantagens para esse mecanismo? Ou será apenas mar de rosas? Né? Existe, né? Por exemplo, aqui, para que haja regeneração do fosfenolpiruvato, que é o aceptor inicial, né, do carbono, para que haja essa regeneração, o mecanismo, né, nesse ciclo vai consumir 2 ATPs. Então, só para essa regeneração. Então, se a gente somar o consumo de ATP no ciclo C4, a gente vai ter um gasto de 5 ATPs para cada CO2 fixado. Quando comparamos com as espécies do ciclo C3, elas gastam apenas 3 ATPs por CO2 fixado. Então, esses 2 ATPs aqui para regenerar o PEP seria a diferença, né, a mais quando comparado com a C3. Mas isso é um problema para essas plantas, né? Apesar desse gasto ser maior de energia, né, para fixar uma molécula de CO2, as C4 elas são muito eficientes, né? Porque elas são adaptadas para condições de clima tropical, né? Então, temperaturas elevadas, ambientes mais secos, e também porque elas vão anular a fotorrespiração, como eu já comentei. Então, elas vamos dizer assim que com os benefícios, com as vantagens que eu falei anteriormente e mais aqui, essa desvantagem acaba sendo muito pequena quando a gente coloca na balança. Então, essas espécies do tipo C4, elas, apesar de consumirem mais energia, elas têm muito mais vantagens do que desvantagens, e principalmente para aquelas regiões secas e quentes. Então,
maior, elas conseguem fazer fotossíntese sem reduzir a fotossíntese líquida, né? Então a fotossíntese líquida dessas espécies é maior, né, nas temperaturas elevadas, que elas são adaptadas, e consequentemente o carbono fixado, a biomassa formada por essas espécies vai ser maior nesses ambientes do que se a gente tivesse uma espécie do tipo C3 concorrendo lado a lado com ela. Bom, e como que essas espécies são reguladas, né? Como que as enzimas desse ciclo, C4 são reguladas? Como a gente viu lá no ciclo C3, a regulação do ciclo C4 também é importante a existência da luz. Então, esse ciclo ele vai ocorrer apenas no período diurno, né, com a existência de luz solar, e também porque é a presença da luz que vai ativar as enzimas. E aqui a gente pode ver dois tipos de regulação pela luz no ciclo C4. Então, nós temos a enzima desidrogenase do malato dependente de NADP, que é regulada pelo sistema ferredoxina-tilredoxina, que é o mesmo que a gente viu lá nas espécies C3. Então, a presença da luz, né, faz com que o tilredoxina seja reduzido, né, que saia da forma oxidada e passe para a forma reduzida, e ela vai fazer com que a enzima que estava na sua forma inativa, na sua forma oxidada, né, com seu disulfeto, com seu resíduo disulfeto na forma inativa, passe para a forma ativa, que é a forma reduzida. Tá? Então, ela fica ativada quando os disulfetos têm um hidrogênio ligado a eles. E a outra regulação é da enzima PEP carboxilase, né? Então, ela acontece, né, pela ação da PEP carboxilase sinase, mas podemos também dizer que essa regulação está envolvida, né, com a luminosidade. Então, vejam que a pepcase ela é ativada pela elevação do pH no citosol. Então, a luz provavelmente eleve esse pH no citosol, né? Então, aumente as hidroxilas no citosol e, consequentemente, ative esta enzima. E como que isso acontece? Então, quando a enzima está ativa, ela vai sofrer uma fosforilação. Tá? Então, ela vai ter um fósforo ligado a ela, um resíduo, né, de fósforo ligado a ela, e a enzima vai estar ativa para receber o HCO3 e promover a reação de carboxilação. E quando ela perde o fósforo, esse resíduo de fósforo, né, denominado de desfosforilação, ela está na sua forma inativa, ou seja, incapaz de realizar a primeira etapa do ciclo. Esse mecanismo é dependente de luz? Existe uma interrogação, né? Mas é bem provável que sim, como a gente já viu, as enzimas elas são ativadas, a grande maioria delas, né, tem essa necessidade, né, como a gente viu na rubisco, como a gente viu na C3, né, e aqui a gente já viu também nas demais, da presença indireta da energia luminosa para que o ciclo possa acontecer. Então, é bem provável, sim, que seja dependente de luz também a PEP carboxilase.